Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, meus amigos. É um prazer chegar até você através desta mídia da Igreja de Nova Vida do MEIA. Prazer chegar e poder levar uma reflexão da Palavra de Deus, uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Eu tenho nas minhas mãos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada tem algumas recomendações, algumas advertências da Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o pão da vida, a Bíblia Sagrada é a água da vida, a Bíblia Sagrada é o livro da sabedoria, do conhecimento, mas é também um livro que nos dá advertências. Quando a gente viaja pelas rodovias, nós temos aquelas placas que são do que nada mais que advertências, são sinais dizendo diminui a velocidade, cuidado, curva perigosa, atenção. E se nós obedecermos essa sinalização, essas advertências, nós vamos nos dar bem. Se a gente não obedece, vai se dar mal. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, temos também algumas advertências na Palavra de Deus. E eu quero compartilhar 3 ou 4 advertências que nós encontramos na Palavra de Deus. A primeira delas, nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: guarda-te para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Não seguirá a outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Então, a primeira recomendação que nós temos de Deus, através da Escritura Sagrada, foi dita por Moisés. Deus falou a Moisés dizendo: diga aos filhos de Israel para guardar de não se esquecer do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, da escravidão. Israel estava escravo no Egito, sofrendo no Egito, e Deus o resgatou e deu uma terra boa, a terra do leite e do mel. Mas nós temos tendência de esquecer os favores e as bênçãos de Deus. Tudo que é bom, a gente tem uma tendência natural de esquecer. As coisas ruins ficam guardadas de forma mais privilegiada na nossa mente e no nosso coração. Então, a primeira advertência que nós temos da Palavra de Deus é esta: não se esqueça de Deus. Meu irmão, meu amigo, não se esqueça de Deus. Deus é Senhor, é o Criador, é o Eterno, é o Absoluto. Tudo passa. Passa o céu, passa a terra, passa a juventude, passa tudo, mas Deus permanece o mesmo. Ele é o ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então, não te esqueças do Senhor que te criou, do Senhor que te salvou, do Senhor que te resgatou, do Senhor que te fez. Não te esqueça. Essa é a primeira recomendação que nós encontramos na Palavra de Deus. Primeira advertência: não te esqueça. Será que Israel não esqueceu? Sim, esqueceu. Israel entrou na terra prometida, terra boa, terra ampla, terra de abundância. Em 20 anos Israel estava rico na Canaã. Tinha tudo em Canaã, tinha casas boas, tinha tudo de bom. Mas já estava na feitiçaria, na idolatria, já havia esquecido de Deus. Deus era apenas um suporte para as necessidades. Deus não tinha mais a primazia na nação de Israel. Por isso, eles vieram a sofrer dentro da sua própria terra. Então, é a primeira advertência. A segunda advertência que nós encontramos na Palavra de Deus está aqui: não ande em julgo desigual com pessoas incrédulas. Não ande em julgo desigual com pessoas incrédulas. Olha o que está escrito aqui, Paulo, escrevendo no Novo Testamento, no capítulo 6, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porquanto nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles me serão meu povo. Queridos, olha aqui que recomendação, que advertência: não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. Que harmonia pode haver entre um cristão, um filho de Deus, e um filho do
inimigo. Que sociedade pode haver entre o santuário de Deus e o dos ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. E disse Deus, viverei e habitarei entre eles. Então, queridos, essa é uma advertência muito séria. Nós não podemos falar, às vezes muitos cristãos se entregam à política, se entregam, não à política verdadeira, mas à politicagem, à política ideológica. E por causa de política, por causa de ideologia malignas, cria inimizade com o seu irmão em Cristo, prefere a amizade do mundo do que a amizade de Deus. Então, aqui nós temos uma advertência. Cuidado, meu irmão. Não tome jugo desigual, porque isso não agrade a Deus. Eu quero uma segunda advertência que nós temos na palavra de Deus, está aqui no livro de Hebreus, capítulo 13. Gostaria de ler Hebreus, capítulo 13. Olha o que está escrito aqui em Hebreus. Vamos ver se nós localizamos aqui o livro de Hebreus, capítulo 13, onde diz que nós não devemos nos enredar com filosofias vãs, com ideologias falsas. Não devemos cuidar de não nos deixar nos enredar. Este mundo, essa sociedade que nós vivemos, ela quer nos enredar com as suas ideologias e filosofias. Em Hebreus capítulo 13, versículos 7, 8, 9, diz que nós temos que tomar cuidado para não nos deixar enredar por filosofias e ideologias, às vezes ideologias perigosas, ideologias que vai nos afastar de Deus, nos afastar da verdade. Então, cuidado, é uma advertência da palavra de Deus. Não se enrede, não se deixe enredar, porque por filosofias, por ideologias comunistas, socialistas. Nós encontramos uma quarta advertência que está escrito aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 21, que diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, irmãos, guardai-vos dos ídolos. Isto é, cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Idolatria gera morte. Por isso ele diz: filhinho, guardai-vos dos ídolos, da idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Nós devemos tomar muito cuidado. Então o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, estamos vivendo num tempo muito difícil, um tempo perigoso, cada vez será mais difícil, mas tome cuidado, meu irmão. Obedeça essas advertências da palavra de Deus. Não se iluda com você mesmo, não se iluda você mesmo, a você mesmo. Está lá em Mateus capítulo 7, diz assim: que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo. E Deus, Jesus Cristo dirá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pessoas que se iludiram a si próprios. Ser enganado por alguém, todos nós somos sujeitos, mas a gente enganar nós mesmos, achando que somos e não somos, pensando que uma vez por mês na igreja, se eu falo em Deus, se eu faço uma oraçãozinha, se eu dou uma ofertinha, se eu ajudo uma pessoa, eu sou de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou um servo do Senhor. Não engane a você mesmo. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade, aquele que obedece, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Sexta e última advertência da palavra de Deus, nós encontramos em Lucas 12, diz: não seja avarento. A Bíblia fala ali em Lucas 12, a história de um homem fazendeiro, que sua terra produziu, e ele disse: o que eu farei? Eu vou construir grandes celeiros e vou comer, beber, descansar, passear, gozar a vida, porque eu tenho muitos bens para muitos anos. Direi à minha alma: come, bebe e regala-te. Mas naquela noite uma voz falou ao seu coração: louco, esta noite Deus pedirá conta da sua vida. Você vai ter que prestar conta ao eterno, ao absoluto. E o que você tem em depósito, para quem será? A quem você vai deixar a sua herança? Aquele homem, não é pecado ser rico, é maravilhoso ser rico, mas Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Aquele homem só estava pensando em comer, beber e regalar e gozar a vida.
Ele não sabia que aquela era a última noite de vida, o último dia de vida que ele tinha na face da terra. Então, essa é uma advertência. Não seja avarento. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, eu quero deixar com você essas recomendações, essas advertências da palavra de Deus. Obedeça, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, que Deus o proteja e o livre de todo o mal. Nós estamos vivendo um tempo muito mal e Deus pode e quer guardar você de todo o perigo, de todo o mal. Amém? Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.